Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Boa tarde à direção da rádio e toda a sua equipe. Estamos aqui neste sábado lindo e abençoado por Deus, com gratidão pela companhia de vocês que nos ouvem. E agradecidos à Rádio Três Rios por nos ceder esse espaço para o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende e hoje irei fazer o programa Uma Razão para Viver a convite da instituição. E estou muito feliz por poder contribuir com a divulgação da doutrina espírita. Para você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles e tem vontade de conhecer, aqui fica aqui o nosso convite. Temos reuniões públicas todas as segundas e quintas-feiras, às 20 horas. E aos domingos temos Escola do Evangelho, às 9h30. Nosso endereço é na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel, ao lado do residencial Vila Nova 1. E hoje, queridos irmãos, nós temos um outro convite muito especial a fazer a todos vocês, pois hoje nós vamos iniciar o nosso mês espírita. Hoje, dia 1º de novembro, sábado, vamos iniciar o nosso mês espírita com o tema O Progresso que Ninguém Foge. Então, até vai ser durante o mês inteiro, começando hoje, e todos os sábados do mês de novembro, nós teremos palestras, né, com esse tema, o progresso que ninguém foge. E o horário dessas palestras aos sábados será às 19 horas. Hoje nós teremos a apresentação musical com o Gabriel, o Davi e o Renan. E todos vocês estão convidados a participarem desse momento de confraternização e uma boa música. Então, coloquem aí, né, daqui a pouquinho, todos lá no Joana de Ângeles para esse momento de alegria, de uma boa música, de uma confraternização. Esperamos todos vocês. E quem não puder ir hoje, no próximo sábado também teremos palestras às 19 horas. Então, todos estão convidados, né? E agora vamos começar o nosso programa. O nosso tema hoje é acolhimento aos enlutados. Meus irmãos, amanhã é dia 2 de novembro e é uma data, né, que nós dedicamos à memória dos nossos entes queridos que partiram para o plano espiritual. É um momento de reflexão, de saudade e oração. Muitas pessoas vão aos cemitérios, levam flores, acendem velas e fazem suas preces em favor daqueles que já morreram ou desencarnaram. Na tradição cristã, principalmente na espírita e católica, esse dia reforça a esperança na vida após a morte e a continuidade do espírito. Lembra que a morte não é o fim, mas uma passagem para outra forma de existência, onde o amor e os laços espirituais permanecem. E ao longo, né, desse programa, né, nós vamos falar, refletir um pouco sobre a finitude da existência terrena e como consolar, como acolher as pessoas que estão passando por esse momento de dor, de angústia, onde vários questionamentos vêm em nossas mentes, né? Por que ele se foi? Ou por que ela se foi? Por que foi dessa forma? O que fazer agora? Então, são várias perguntas, são várias lacunas que não são preenchidas, né, quando nós passamos por esse momento de dor.
E aí nós precisamos ter amor, ter respeito àqueles que estão passando por esse sofrimento, né? Passando por essa angústia que é o luto. E não tem como, né, nós falarmos sobre luto sem mencionarmos, né, a tão temível morte. E é disso que nós vamos começar o nosso programa, falando sobre o morrer ou sobre a morte. Para nós, espíritas, a morte é a certeza que nos vê nascer. A partir do instante em que somos concebidos, a morte passa a ser parte inexorável da vida, pois que não há dentro de nós quem permaneça encarnado eternamente. Vida e morte estão sempre interligados. Morrer é viver uma pausa em nossas diversas tentativas de evolução, uma bolsa de ar, onde deixamos a materialidade que nos pesa, retornando ao plano espiritual, que é a nossa verdadeira casa, a fim de recarregarmos as energias para uma nova incursão evolutiva. Nós somos criados e educados para viver. Ao longo da existência, vamos vivenciando situações, perdas, as quais, no geral, não somos preparados. Incertezas, angústias e sofrimentos surgem e com elas a reflexão sobre a condição humana e o sentido da vida. Estudamos para aperfeiçoar nosso intelecto, aprimorar nossa cultura e nos qualificarmos profissionalmente. Mas ninguém nos fala que também enfrentaremos nossas muitas mortes. Esse tema ainda é um tabu, bem sabemos, pois encontra resistência numa cultura centrada no prazer e na busca da felicidade. Nós desejamos viver bem, construímos projetos de família, de trabalho, de férias, de viagens, de estudos, e esquecemos que a morte faz parte da vida e que a vida faz parte da morte. Em algum momento ela se encontra, não sabemos quando nem como, mas sabemos que todos nós vamos vivenciar a morte. Na mitologia grega, Cronos, o tempo, é devorador. Rapidamente consome os seus filhos com extrema ferocidade, provocando medo e angústia. O tempo finito da existência da transitoriedade do corpo aproxima Cronos de Thanatos, o deus grego da morte. Se o tempo cronológico passa rápido, é preciso viver o tempo kairótico. Kairos é uma palavra grega que significa, entre outras definições, o tempo da oportunidade, da ocasião e do momento. Saborear os momentos como fiapos de felicidade com os quais podemos tramar a tessitura da existência, compondo tecidos que irão nos agasalhar nos períodos de sofrimento, será sempre fundamental. O maior medo do homem não deveria ser o da sua morte, mas o de não viver uma vida, mas o de não viver uma vida sem sentido humanizado. Negligenciamos, diante de mil ilusões, o tempo kairótico dos afetos, dos olhares, dos abraços, da intuição, do silêncio. Boa parte das coisas que consideramos valiosas ou essenciais, que passamos o tempo, no caso, o tempo Cronos, perseguindo, perde sua importância diante de um diagnóstico de doença grave ou de uma perda de uma pessoa amada. Os momentos que deixamos de lado
são no final. No final, são os mais significativos. Somos um ser autobiográfico. Escrevemos nossa própria história. A memória é o tecido vivo de nossa historicidade. É nela que constituímos nossa identidade enquanto pessoas e grupos. Temos condições de construir uma história menos frustrante, mais rica de significados e leveza. E dessa história que emerge os conteúdos com os quais nos defrontamos em algum momento no plano vivo da consciência. A percepção da nossa finitude existencial, à luz da filosofia espírita, poderá dar sentido diferente à nossa vida. A perspectiva de vivermos momentos significativos para além da felicidade fugaz implica em pensarmos numa vida cujo percurso seja mais rico de humanidade e de solidariedade. Então, é no tempo cairótico que poderemos redescobrir as grandes pequenas riquezas do cotidiano. É o tempo em que o humano se humaniza. Mas se existe um tempo, haverá também um espaço de transgressão do efêmero. Só poderá ser o espaço interior, onde habitam nossos pensamentos, emoções e sentimentos. É no tempo fértil de nossa alma inacabada que poderemos semear, com esforço e perseverança, os grãos selecionados do amor. Os frutos colhidos dessa sementeira, nem Cronos, nem Thanatos serão capazes de destruir. A morte é uma forma de nos reconhecermos humano e de nos autoconhecermos enquanto indivíduos. Seria interessante, portanto, falar e refletir sobre ela com naturalidade e bom humor, numa perspectiva multidisciplinar e espiritual. Isso, isso nos permitirá desenvolver uma maneira mais suave de lidar com a morte e o morrer. Em sua admirável aventura histórica, o ser humano foi construindo culturas, formas de significar e de relacionar com a ideia da morte. Assim, seja por intermédio dos mitos, da religião, da arte, da ciência ou das leis, os diferentes povos e sociedades tentam apaziguar, negar ou retardar esse encontro inevitável. Mas a naturalização da morte ainda é um tema indigesto. Apesar dos avanços da medicina e da ciência, a morte permanece associada não somente ao sofrimento físico e emocional do moribundo, mas ao sofrimento afetivo daqueles que o acompanham ao término da existência. Quando percebemos que nossa onipotência não é tão onipotente, quando começamos a envelhecer e a sentir as mudanças no corpo, quando nos deparamos com a morte de pessoas queridas, mais próximas, ou vivemos em espaços urbanos muito violentos, a aflição em relação à morte se torna mais presente. De forma geral, a sociedade contemporânea está organizada culturalmente para nos distanciar desse assunto tão indigesto. A morte, para muitos, é um assunto cafona e desagradável. Todavia, estamos inércios na permanência. Nas instituições espíritas, o tema da morte é recorrente em palestra e estudos. Nesses espaços, a morte deixou de ser um tabu. Não significa com isso que os espíritas não temem a morte. A morte de uma pessoa querida produz naturalmente uma ruptura na convivência, deixa um vazio,
uma ausência insubstituível. O fato de os familiares sobreviventes nutrirem ideias espiritualistas não os exclui do sofrimento emocional e do processo do luto. É preciso enfatizar que o sofrimento nesses casos é determinado pelo teor dos vínculos afetivos construídos. Na medida em que esse assunto é naturalizado nas discussões e estudos, a morte ou a desencarnação vai se definindo como um continuar da vida. Por isso também, muitas pessoas que estão vivendo o seu luto buscam nas sociedades espíritas esclarecimento e consolo. Dialogar sobre a morte e o morrer são formas de emanar os sujeitos na vida, compartilhando a identidade humana numa atitude solidária e revigorante. O respeito pela dor de quem vive o luto é uma atitude humanitária. O diálogo fraterno vai auxiliando a pessoa enlutada a conviver com a ausência. Não se trata de superar o luto nem extinguir seu sofrimento, mas de auxiliá-la a processar sua nova realidade. O Espiritismo tem contribuído muito nesse processo. Conversar sobre a morte no espaço familiar e nas escolas, por exemplo, deveria ser um procedimento comum para desmistificá-la. Não existe a proposição de receitas, por isso o melhor é permitir espaços que facilitam a comunicação e o diálogo. Oxigenar ideias sem impor verdades, falar sobre luto, ainda são a melhor forma de incluirmos um assunto tão delicado como este no cotidiano de nossas vidas. A angústia em relação à morte é muitas vezes alimentada pelo desespero diante da ideia de finitude, da impossibilidade de continuar convivendo com entes queridos, com a frustração de não poder realizar ou dar continuidade aos seus projetos de vida. Por sua vez, ressentimentos e culpas nutridos ao longo da existência não elaborado transformam em aflições para muitos no leito de morte. E os fatos espíritas e suas evidências sobre a continuidade da vida e do indivíduo como um ser autônomo, que mantém sua personalidade, identidade, desejos, virtudes e limites, por certo não exclui certas aflições, mas poderão atenuá-las. À luz da filosofia espírita, sempre haverá possibilidade de continuarmos, em algum momento, convivendo com aqueles que contraímos laços de afeto. Sempre haverá possibilidades em dar continuidade, em algum momento, aos projetos que julgamos relevantes. Sempre haverá possibilidade para dissiparmos sentimentos de culpa e ressentimentos. Sempre haverá possibilidade de compartilharmos alegrias, conquistas, sonhos e esperanças. A morte não interrompe a convivência entre as almas que se amam. O corpo é apenas um instrumento passageiro do espírito, quando ele se desfaz, o espírito continua vivendo, sentindo, amando e relacionando-se com aqueles que lhe são caros. No Livro dos Espíritos, na questão 939, Kardec pergunta aos espíritos superiores: as afeições que ligaram na Terra duas pessoas sobrevivem à morte? E os espíritos responderam: sem dúvida, uma vez que, fundada sobre a verdadeira simpatia
Essas afeições não se extinguem com o corpo. O espírito, desprendido da matéria, vê no outro modo e compreende melhor o valor dessas afeições puras e duráveis. Ou seja, o amor que nasce da afinidade espiritual não se quebra com a morte. Pelo contrário, ele se fortalece, porque agora é livre das ilusões e dos limites materiais. Assim, sempre haverá possibilidade de continuar convivendo com o outro de diferentes formas, pela presença espiritual. Mesmo invisível aos olhos humanos, nossos entes queridos permanecem próximos, especialmente quando pensamos neles com carinho e fazemos uma oração. Emmanuel nos ensina no livro Pão Nosso que a morte não separa os que se amam. O túmulo é apenas uma passagem. O coração que ama verdadeiramente continua ligado pela força divina do amor, aqueles que o Senhor lhe confiou. Portanto, ninguém perde ninguém. Aqueles que partiram seguem conosco, apenas em outro plano da existência. Continua nos amando, aprendendo e torcendo pelo nosso progresso. E nós, permanecendo fiéis ao bem ao bem e à fé, nos prepararemos para reencontrá-los, não por acaso, mas por merecimento e sintonia espiritual. Antes de passarmos para o próximo bloco, nós vamos fazer uma prece aos nossos entes queridos que já partiram. Senhor Jesus, neste momento de prece, elevamos nossos pensamentos a Ti, agradecendo pela dádiva da vida e pelo amor que nos uniu aos nossos entes queridos, que já se retornaram à pátria espiritual. Sabemos, Mestre, que a morte não é o fim, mas apenas uma passagem para uma nova forma de existir. Por isso, com fé e serenidade, rogamos que envolva com a tua luz e tua paz aquele que amamos e que hoje habita o mundo espiritual. Que eles recebam nossas vibrações de ternura, nossos pensamentos sinceros de carinho e saudade, transformados em preces de amor que os alcance onde estiverem. Abençoa, Senhor, suas jornadas de crescimento e aprendizado. Que possam seguir amparados por teus mensageiros de luz, livre das dores e das angústias terrenas, fortalecidos pela esperança de que o reencontro é certo, quando também cumprimos a nossa parte na terra. E a nós, que ainda permanecemos no caminho físico, dá-nos consolo da fé e a certeza da imortalidade da alma. Que saibamos transformar a saudade em prece e o pranto em confiança na tua misericórdia divina, porque a vida continua, Senhor, e o amor jamais morre. Assim seja. Boa tarde, queridos ouvintes da Rádio Três Rios. Para você que ligou o seu rádio agora e sintonizou na Rádio Três Rios, estamos apresentando o programa Uma Razão para Viver. O programa Uma Razão para Viver é uma realização da Sociedade Espírita Joana de Ângeles. Aqui quem vos fala é Ivone Rezende. E você que não sabe onde fica a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, estamos localizados na Travessa Paulino Alves, número 145, no bairro da Vila Isabel. Nossas reuniões públicas são segundas e quintas-feiras, às 20 horas, e aos domingos nós temos Escola do Evangelho, às 9h30.
Nós também fazemos diversos trabalhos assistenciais, os quais vocês podem nos ajudar, se assim o desejar. Nós entregamos enxovais de bebê para as gestantes carentes, cestas básicas às famílias cadastradas e evangelizadas em nossa instituição. E aos domingos, nós servimos um delicioso almoço para as crianças e as mães que frequentam a escola do Evangelho. Nós também proporcionamos às crianças passeios e atividades lúdicas e culturais no decorrer do ano. E todo final de ano, né, nós fazemos bolsas de Natal com alguns itens, como roupas, sapatos, brinquedos e doces para as crianças e também presentes para as mães. Nós também realizamos bazar para angariar recursos para a manutenção dessas atividades. Então, caso vocês tenham, né, alguma peça de roupa que esteja em bom uso ou algum calçado que esteja em bom uso e quiser nos, né, fazer uma doação, nós montamos um bazar para a venda dessas peças para que possamos, né, obter os recursos financeiros para podermos realizar todas essas atividades. Nós também realizamos, né, o atendimento fraterno às pessoas que estão necessitando de uma conversa, né, e um esclarecimento sobre os ensinamentos do mestre. Né? De repente, vocês conhecem alguém que está passando por alguma dificuldade e precisa de uma orientação, é só agendar através do telefone 0 DDD 24, telefone 98843-7822. E hoje nós temos alguns recadinhos, alguns convites, né, a fazer a todos vocês que estão nos ouvindo, né? Hoje nós vamos iniciar o nosso mês espírita. Daqui a pouquinho, às 7 horas, nós estaremos lá na Sociedade Espírita Joana de Ângeles para uma confraternização, para ouvir uma boa música com o Gabriel, o Davi e o Renan. E todos vocês estão convidados a participarem desse momento. Portanto, nesse mês, né, durante o mês de novembro, nós teremos o nosso mês espírita. O nosso tema é o progresso que ninguém foge. Então, todos os sábados do mês de novembro, às 19 horas, nós teremos palestras e todos vocês estão convidados. E amanhã, pessoal, nós vamos entregar, né, mensagens consoladoras às pessoas que vão fazer visitas aos cemitérios. Ao cemitério, né, no caso será no cemitério São José, né, o cemitério que fica aqui no centro, né? E nós estaremos a partir às 8h30, lá na Sociedade Espírita Joana de Anjos. Nós vamos fazer uma prece e de lá nós seguiremos até o cemitério para, né, entregar uma mensagem a todas aquelas pessoas, né, que vão fazer essa visita, né, ao cemitério, e aí nós vamos poder conversar com essas pessoas, abraçar, né, aquelas que quiserem, né, participar, nós estaremos lá e será todos muito bem-vindos. E nós vamos continuar o nosso programa, e como amanhã, né, é dia de finados, né, onde nós dedicamos, né, essa data às pessoas, né, aos nossos entes queridos que já partiram,
nós estamos falando sobre o acolhimento aos enlutados. Então, vamos continuar aqui o nosso programa. E agora nós vamos falar sobre o luto. O luto é um conjunto de reações a uma perda significativa que engloba rupturas afetivas, perda de vínculos profissionais ou sociais, diagnósticos de doenças incuráveis e a morte propriamente dita. Então, durante o luto, ele pode ser entendido não só nesse sentido da morte realmente física, morte material, mas tem todo esse luto, quando nós perdemos, um emprego, quando, às vezes, por um relacionamento, as pessoas não... Até não só um relacionamento afetivo, um relacionamento entre amigos, quando há essa ruptura, uma parte, ou talvez as duas partes, ficam nesse luto, Mas hoje nós vamos tratar do luto quando uma pessoa parte, quando a pessoa vai para o mundo, quando o espírito volta à sua casa espiritual, a sua verdadeira casa. Trata-se, em verdade, de uma disposição psicológica que tenta elaborar uma nova realidade. No caso da morte de um familiar, significa conviver com uma ausência, a ausência de uma presença que fazia parte do nosso cotidiano. É como se relutássemos em admitir essa separação. É uma espécie de quebra do mundo presumido. O comportamento diante da morte é uma experiência muito pessoal, mas existem os padrões básicos atribuídos ao luto e também suas variáveis. O luto é um processo durante o qual o enlutado busca elaborar suas dores emocionais em função de uma ruptura, de uma perda significativa. As pessoas nessa condição se sentem confusas. Um sentimento de tristeza lhes invade a alma. Se a morte do familiar ou amigo for súbita ou inesperada, esse impacto, o choque, poderá ser mais intenso. A memória passa a ser a expressão viva da presença daquela pessoa. O espaço evocado onde aquele ente querido continua fazendo parte de nossa existência. Uma boa forma de compreendermos o luto é utilizando-nos das ondas do mar como metáfora. Quando as ondas vão em direção à areia da praia, significa que a pessoa busca um lugar mais seguro, se sente mais firme, retorna à sua vida, suas atividades. Mas da cadência das ondas existe o refluxo e as ondas voltam para as profundezas do mar, o que representa o retorno do sofrimento, das lembranças, das angústias pela ausência ou o vazio deixado pela morte de alguém próximo. Nesse processo, não existe o certo e o errado. Cada pessoa, na posse de suas vulnerabilidades e possibilidades, terá seu tempo próprio para elaborar suas perdas. Ana Cláudia Arantes Quintana, no livro A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, constrói a metáfora da caverna para falar do luto. Quando uma pessoa que amamos morre, é como se nós entrássemos numa caverna. A saída fica do outro lado, mas necessita ser escavada. Cavar a saída da caverna do luto demanda ação, força e esforço. E as pessoas enlutadas sentem um cansaço intenso, existencial e físico. Cavar a saída é uma tarefa pessoal.
Alguém poderá nos dar uma mão, mas o esforço da ressignificação da vida terá que ser nosso. No momento de dor emocional, vem a tristeza, o choro, o desespero, a raiva. Todos esses sentimentos, segundo os especialistas, devem ser aceitos e experimentados. Não existe nenhum problema em ficar triste, pois a tristeza é uma experiência necessária no processo do luto. Lidar com uma morte significa também, para quem possui conhecimento da filosofia espírita, é sempre desafiador. Se for verdade que algumas pessoas não experimentam um sofrimento imenso, nem de imediato, nem tardiamente, é forçoso considerar também que outras vivenciam o chamado luto complicado. Nesse caso, o enlutado sofre com mais intensidade, com sérias dificuldades em elaborar essa perda, justamente por ela representar uma quebra de seu mundo presumido e afetar suas estruturas de significado da vida. Mas ainda assim, deve-se ter cuidado na classificação desse luto, pois, segundo os especialistas, ele não está relacionado ao tempo de duração em que ocorre, mas à intensidade do sofrimento, ao risco do adoecimento físico e psíquico. Em tais casos, é fundamental a presença de um profissional na área de saúde mental, buscando identificar os fatores de risco e observar as tendências. Freud distinguiu o luto normal da melancolia. Embora para ele existissem características semelhantes dessas duas realidades, pois ambas envolvem dor emocional, desânimo, apatia e sensação de pesar, desinteresse pelo cotidiano. Ela se origina de uma falta, ou seja, algo que foi amado e que não está mais presente. A morte, nessa leitura freudiana, seria uma perda absoluta, que consiste no desaparecimento de alguém ou de algo. Portanto, o acolhimento ao luto é fundamental. Esse acolhimento, seja por meio da escuta e do diálogo afetuoso com familiares, amigos ou um terapeuta, poderá oferecer alguns suportes para que a pessoa possa ir conhecendo, na vivência do seu luto, um pouco mais sobre si mesmo. Não significa superar o luto, mas é muito mais sobre entender o que cada vivência do luto diz sobre mim. Esse movimento de idas e vindas do luto vai ajudando o enlutado a processar, digerir e ressignificar essa ausência ou perda, construindo um novo jeito de viver. É um processo que cada pessoa vive na sua intimidade. É comum observarmos, no entanto, por parte de alguns espíritas, uma espécie de simplificação da morte e do luto. Frases do tipo: não sofra, o fulano continua vivo. Ou, se você sofrer, irá transmitir esse sofrimento ao falecido, ou seja, vai atraí-lo. Em nada contribui para auxiliar. Pelo contrário, tendem a gerar naquela pessoa que está sofrendo o seu luto um comportamento de isolamento ou de culpa. Muitas pessoas não sabem lidar com a tristeza de quem vivenciou a morte de uma pessoa importante e, por isso, cobram demais uma atitude de superação.
A filosofia espírita respeita e reconhece o sofrimento emocional diante da morte. Considerar que os que vivem seus lutos possam, por isso, atrair, em função do pensamento, o familiar que partiu, não é uma premissa geral. Existe nesse fato muito mais uma espécie de apelo místico, trazido por obras supostamente mediúnicas, revisitadas pela crítica atual, do que uma verdade absoluta. As pessoas que morrem continuam sendo assistidas e iniciam o processo de elaboração também de seus lutos e de continuidade de suas vivências, buscando aprender sobre sua condição e suas novas possibilidades. É compreensível, no entanto, que os espíritos reajam de formas diferentes à sua nova situação. Alguns compreendem facilmente o ocorrido, outros permanecem imaginando que estão na Terra. Aos que aceitam com mais facilidade e se adaptam, outros se mantêm mais reticentes e endurecidos. Tudo isso faz parte, naturalmente, da condição humana, do temperamento e da personalidade de cada um no processo de elaboração de seus lutos e vivência. É necessário respeitar o sofrimento dos que ficam. Nada de respostas prontas, de doutrinação, de imposição de verdades aos enlutados. Tal comportamento é absolutamente inconveniente e desnecessário. Vivemos tempo em que o luto se torna não autorizado, não aceito pela sociedade hedonista. Isso pode ser explicado, pelo menos em parte, pela falta de empatia crescente nas relações sociais, mesmo nas famílias. O luto não autorizado é uma forma de adoecimento psíquico da sociedade contemporânea. Forçoso reconhecer, no entanto, que o conhecimento espírita possa elaborar com os que sofrem a dor do luto. Trata-se de oferecer, quando solicitado, apoio afetivo e esclarecimento sobre os aspectos da vivência humana, sob o olhar de uma filosofia espiritualista, racional e otimista, que estimula a esperança e encorajamento para ressignificar o sentido da vida e da morte. E o lugar da saudade? Memória e saudade estão diretamente emanadas quando falamos de morte. A memória é o nosso lugar de respeito e de visitas. Somos feitos de esperas, longas e pequenas, sofridas e alegres. A saudade é a presença viva da pessoa que permanece conosco, nos lembrando de um passado igualmente vivo, que teima em fazer parte do presente. E estando no presente, não queremos nos despedir dele. Afetos e convivência que constituíram uma história de vida, suas alegrias, conquistas, tristezas, dramas e sentimentos que ficaram congelados em nossa memória, em quadros e fotografias. Talvez uma boa expressão desse sentimento seja da psicóloga Teresa Vera Gouveia, no livro Quando a Morte Chega em Casa, o Luto e a Saudade. E ela nos diz: uma saudade terá cheiro, nome e rosto. Será tocada nas viagens da alma, pelas ruas da memória. Amanhecerá de olhos inchados, pedindo mais. Anoitecerá de mãos cheias, devolvendo gratidão. Se escondera dos lugares vazios, pois sua única exigência será sinalizações que apontem para a existência do amor.
Seus cômodos comportarão pai, mãe, filhos, avós, amigos. Comportarão nossa história e a descobertas de chegadas e partidas, do amor acompanhado da dor, em que um não existirá sem o outro. Portanto, queridos ouvintes, quando o coração apertar, sentindo o vazio, a saudade, e vier a lembrança do ente querido que já se foi, eleve o pensamento ao alto e faça uma prece. Pois quando oramos pelos nossos entes queridos, eles nos ouvem, sentem e recebem nossas vibrações, como bênçãos que nos fortalecem e amparam. A saudade não precisa ser sofrimento, pode ser lembrança com amor, recordação serena e vibração de paz. Chico Xavier dizia com ternura: a saudade é o amor que fica. O amor verdadeiro não se apaga com a morte, porque nasce da essência do espírito, que é imortal. A vida é um fluxo constante de idas e vindas, encontros e desencontros. Hoje choramos a ausência, mas amanhã sorriremos pelo reencontro. Deus, em sua infinita bondade, jamais permitiria que o amor verdadeiro fosse destruído pela morte. Transformamos, pois, o luto em aprendizado, a dor em oração e a saudade em amor ativo, ajudando, perdoando e amando mais. Que Jesus abençoe e console todos os corações enlutados, fortalecendo-nos na certeza de que a vida continua e o amor jamais morre. E assim, queridos ouvintes, encerramos o nosso programa de hoje. Agradecidos a todos vocês pela companhia e rogando ao Pai que nos dê um findar de semana tranquilo e uma semana abençoada. Deixo aqui o meu muito obrigado e um forte abraço a todos. Fiquem com Deus.